Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, continuamos nessa oitava de Natal, do Natal do Senhor. E eu quero dizer mais uma vez, Feliz Natal. Feliz Natal para você, Feliz Natal para todos, Feliz Natal para todos aqueles que abrem o coração para o Senhor e para aqueles que irão abrir, porque nós só celebramos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo quando realmente as pessoas abrem o coração para Ele. Quem não conhece Jesus, o Natal se torna um Natal paganizado. O Natal das árvores de Natal, o Natal do Papai Noel, dos presentinhos, das festinhas, mas que nosso Senhor não está ali. É o Natal pagão, mas nós estamos celebrando o Natal cristão. Porque o Natal sem Cristo não é Natal, é festa de pagão. Isso nós precisamos entender. E nós estamos hoje no capítulo 2, versículo 22 até o 35 do Evangelho de São Lucas. Agora, depois do nascimento de Jesus, no 8º dia, como era costume, aquela criança que nascia era levada ao templo, embora Jesus não precisasse ser levado ao templo para ser apresentado ao Senhor. Então, ia o menino, claro, nos braços dos seus pais, 8 dias de nascido, e aí oferecia-se o sacrifício aqui, como Jesus, como Nossa Senhora e São José não eram ricos, eles ofereceram 2 pombinhas como sacrifício, 2 rolas ou 2 pombinhos, e ali estava Nossa Senhora também, que foi levada para a purificação, embora ela também não precisasse. Porque toda mulher, quando a criança nascia,
ela precisava ir no templo para passar pela purificação. E é lá, quando eles estão entrando no templo, que aquele senhor, aquele velhinho, aquele homem idoso, chamado Simeão, quando ele viu o menino nos braços, ele disse, é ele. Imagina, meus irmãos, que naquele momento muitas pessoas estavam levando, muitas mães e pais estavam levando as suas crianças para a purificação, para a circuncisão no caso. Mas quando Simeão viu aquele menino, ele foi tocado, ele ficou cheio do Espírito Santo e ele disse, é ele. É ele que eu estou aguardando já há tanto tempo. A revelação, aquele que veio para salvar Israel. E quando fala que salvar Israel, significa salvar o mundo todo, salvar a todos nós daquele pecado de Adão e Eva que lá no passado nos colocou numa situação tão difícil diante de Deus. Agora está ali nos braços da Virgem Maria, aquele que veio para nos salvar. E aí ele faz essa belíssima oração. Ele, movido pelo Espírito Santo, ele diz, agora, Senhor, conforme a tua promessa de salvação para todos nós, pode deixar teu servo partir em paz. Vocês veem que aquele homem, quando ele coloca o menino Jesus nos braços e ele vê a salvação, ele diz assim, pode me levar agora. Porque o pecado de Adão e Eva consistiu justamente nisso. Nós perdemos a vida eterna. Agora, com Jesus, a nossa vida eterna é recuperada. E aí, como Simeão, ele estava procurando aquele que é o Salvador, que iria dar sentido para a vida dele, e como ele já estava nessa idade avançada, agora pode deixar o seu servo ir em paz. Agora eu posso morrer. Estão entendendo, meus irmãos? Quando nós encontramos Jesus, nós podemos dizer isso, agora eu posso morrer, agora eu posso ir em paz. O problema é para aqueles que ainda não encontraram Jesus, que estão levando uma vida errada, que está no paganismo, eles não podem morrer. As pessoas que não encontraram o Senhor, que não têm uma vida com Deus, que não foram batizadas, elas não podem morrer, embora todos nós iremos morrer. Mas quando eu falo que não pode morrer, é que não pode morrer sem encontrar a salvação que vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Simeão, ele fala, agora, teu servo pode ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos desejar a morte daqueles que levam uma vida fora de Deus. Às vezes eu fico assim muito preocupado quando eu vejo as pessoas, até mesmo diante assim dessas situações políticas existentes no mundo, e as pessoas ficam dizendo que morra aquele governante, que morra aquela que governa, que aquele deputado morra e aquela coisa toda, que aqueles que vivem matando outras pessoas, que eles morram. Não, meus irmãos. Eles precisam encontrar Jesus. Eles precisam se converter. Eles precisam encontrar a verdadeira salvação, porque eles acham que a salvação deles, que a vida deles, se resume a um bem-estar, ao dinheiro. Por isso que eles vivem na corrupção, vivem fazendo isso, fazendo aquilo. Por isso que existem os assassinatos, os homicídios, no caso. Porque eles querem fazer isso para
se firmar neste mundo. Só que nós não vamos ficar eternamente nesse mundo. Olhar para o menino Deus e colocá-lo nos braços, como Simeão colocou, é dizer: agora sim, agora eu encontrei a salvação. Como é bonito quando nós encontramos pessoas que diziam: a minha vida era assim, eu fazia isso, aí depois que eu me encontrei com Jesus, tudo mudou. E aí a pessoa começa a entender que a vida dela não se resume a esta vida aqui. Nós temos uma vida eterna a conquistar. E foi isso que Jesus veio fazer. Com o nascimento dele. Celebrar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo é celebrar o que Simeão está dizendo no dia de hoje. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do seu povo Israel. Aqui fala que os pais, no caso José e Maria, ficavam admirados das coisas que se falava dele. Mas, ao mesmo tempo, Simeão já vai dizer também que esse menino será sinal de contradição. Contradição porque lá no dia 25, nós vimos no Evangelho de São João, dizendo que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não os recebeu. Então, alguns não recebem Jesus e outros recebem. Vamos receber Jesus na nossa vida. E no dia de hoje, vamos pedir a Deus a graça de que aqueles que estão longe de nosso Senhor, que não querem saber do Senhor, eles possam encontrá-lo também e dizer como Simeão: agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar seu servo partir em paz. Rezemos hoje pela conversão dos pecadores. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima. Feliz Natal.